Agora em estúdio com o Dr. Ricardo Pianta, médico oftalmologista. Muito obrigada, prazer recebê-lo aqui. Satisfação é toda minha, Zilene, obrigado pelo convite. Muito bem-vindo. Pena que é para a gente falar de um assunto como esse, que eu não gostaria, mas é importante a gente trazer esse alerta, né, doutor Ricardo, que esse tipo de produto corrosivo, ele pode causar o quê aos olhos? Ele pode causar uma queimadura química neste caso, e esta queimadura química é algo muito perigoso. Nesse caso, a gente tem aí um ato bem complexo do ponto de vista social, onde se trata dos alunos acadêmicos. Prática essa que já não condiz mais com o momento atual onde a gente vive, né? Agora há pouco vocês falavam justamente sobre essa mudança de tempo até na questão jurídica. E neste caso em específico do trote, bastante preocupante. Mas em se tratando dos olhos, ali poderia ter ocorrido uma queimadura química. Os itens que eles usaram, como a criolina, é um produto que tem um pH básico. Se ele tivesse entrado em contato com o olho, poderia ter uma queimadura de córnea, isso poderia evoluir para uma úlcera e chegar a problemas ainda mais graves. Neste caso, provavelmente, até em função da cor, não tive acesso aos pacientes, mas pela até a fala do colega, né, lá de Cacoal, no bloco passado, falava que tinha manchas no olho e que aquilo ali ia sair gradativamente. Por quê? Somente corou, provavelmente por causa do lepecide, que é um risco, porque é uma medicação de uso animal e, é claro, quando é administrada por quem passa, ele está distante, é uma dose bastante pequena e, naquele caso, não, deram um banho, né, nos calouros com esses produtos. Então, aí, um risco bastante grande. Doutor, e para quem está em casa, nosso telespectador, relacionado aos acidentes domésticos com produtos de limpeza, produtos químicos, né? Qual a dica que o senhor dá? A dica é sempre proteger os olhos. Nada melhor do que a prevenção. Então, proteger os olhos, o uso, é claro, de um óculos de proteção. Chamo sempre a atenção porque na hora que você for manusear os materiais, manter uma certa distância. As pessoas sempre se preocupam muito em não inalar. E isso é muito importante, óbvio, mas também o cuidado com os olhos para que isso não respingue no rosto. E o cuidado que nós devemos ter, principalmente, com os produtos que têm pH um pouco mais alto, que são os produtos básicos. Esse caso é muito perigoso, como exemplo, tinta, a cal, são produtos altamente perigosos e corrosivos em relação à córnea, em relação aos olhos. Então, o cuidado para quem trabalha com tinta, para quem usa tinta e principalmente aquela coisa básica de todo mundo, aquela caiação, né? Aquela pintura de muros, é sempre ali um grande risco. Não só para quem está ali pintando, mas muitas vezes para quem está ao lado, que respinga olho, né? Justamente nos olhos. O pintor, quando está pintando principalmente um teto, que ele está olhando para o teto, aquilo ali obviamente pode respingar nos olhos e são um dos acidentes, um dos piores acidentes que nós temos com queimadura química neste caso. A primeira coisa então que a pessoa deve fazer, claro, é procurar um oftalmologista, mas até chegar lá, lavar com água? A tentativa de remoção, de lavagem com água corrente, lavagem com soro fisiológico, se tiver à mão, mas isso é muito importante para que tente se tirar o excesso. E é claro, procurar um médico oftalmologista, procurar um serviço de urgência para que ele consiga o atendimento o mais rápido possível. Nesses casos, Lene, o tempo é primordial. Doutor, para a gente encerrar, relacionada a essa situação que a gente viu que aconteceu no interior, a longo prazo, esses alunos devem ter algum cuidado extra, fazer uma visita rotineira, eles podem vir a ter alguma coisa ainda? Eles podem, com certeza, a gente não sabe exatamente o que foi usado, né, nesse trote, então é importante que eles mantenham o acompanhamento médico, mantenham um acompanhamento oftalmológico e um dado importante, Islene, cuidado com o uso indiscriminado de colírios, porque num caso como esse, usar um colírio à base de corticoide, o dano pode aumentar. Então, muito cuidado em procurar balconista de farmácia nesse momento, porque a automedicação pode ser um risco ainda maior para esses casos. Não se automedicar, procurar um oftalmologista o quanto antes. Doutor Ricardo Pianta, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Helene, obrigado pela oportunidade de a gente levar essas informações até o nosso público. Um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado.